E tá encerrada a primeira rodada da Copa do Mundo. E vem com a gente que eu vou te mostrar como é que ficaram os grupos e o que pode acontecer daqui pra frente também, hein? Vem com a gente. Começando pelo grupo A, composto por México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul. Bom, tá acontecendo um jogo ao vivo agora. Então aqui na tabela a República Tcheca ainda vai estar com 3 pontos, porque tá ganhando da África do Sul agora. Mas, tirando essa segunda rodada, a primeira rodada o México ganhou de 2-0 da África do Sul, no primeiro jogo da Copa do Mundo. Relembrando o jogo que teve em 2010, lá na casa da África do Sul, naquela Copa que tu lembra que teve a Shakira, primeiro gol da África do Sul, dancinha, tá. E bom, aqui foi diferente porque o México fez o crime, 2-0, e fica em primeiro lugar do grupo. Já a Coreia do Sul, como ganhou de 2-1, na verdade de virada da República Tcheca, assumiu a segunda posição. Na tabela que eu vou colocar, a República Tcheca está com 3 pontos, mas já expliquei que é por causa do jogo que está acontecendo agora. Mas ficou assim, México, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul, que eu acho que ainda vai ficar sem fazer nenhum pontinho, vai ficar segurando a lanterninha e vai voltar para casa mais cedo. Já no grupo B, que tem Canadá, Suíça, Catar e Bósnia e Herzegovina, todo mundo está empatado com um pontinho. E na verdade o jogo surpreendente foi o da Suíça, onde a Suíça teve o jogo inteiro segurando por 1-0, mas o 1-0, como a gente sabe, é um resultado muito perigoso. E bom, no final do jogo, aos 95, em um jogo que acabava aos 96, o Catar foi lá, fez o golzinho e garantiu o primeiro ponto da sua seleção na história das Copas. Canadá e Bósnia e Herzegovina, na verdade, foi um jogo bem morno, que eu já esperava que a Bósnia não ia deixar barato pro Canadá, e o 1-1 ficou de bom tamanho. Então, no grupo B, todo mundo empatadinho. Já no grupo C, que é o nosso grupo, o Brasil começou nem tão bem, na verdade, e a Escócia está assumindo a primeira posição do grupo. Mas, claro, primeira rodada, ainda tem muita água para rolar. Escócia, claro, pegou o jogo mais fácil contra o Haiti, fez os 2-0 e, bom, assumiu a liderança. Já a gente, com o jogo contra o Marrocos, só um pontinho marcado. Na verdade, o empate, na minha opinião, ficou de bom tamanho, porque o Brasil não jogou o suficiente para ganhar. E, bom, no primeiro tempo podia ter tomado bem mais de um gol. Então, 1-1 ficou de bom tamanho ali. E a tabela ficou assim. Escócia, Marrocos, Brasil e, em último, Haiti. Que, bom, pelo menos está participando, está jogando, tentando bater de frente com eles. Claro, o nível é um pouco mais baixo, mas não quer dizer. Muito boa participação. Mas, infelizmente, vai voltar para casa sem nenhum pontinho, acredito eu também. Já no grupo D da Copa do Mundo, para mim teve uma das maiores surpresas da rodada. Porque nunca na minha vida eu imaginei que os Estados Unidos bateria de frente com o Paraguai e muito menos golearia o mesmo. Porque, querendo ou não, sendo anfitrião ou não, a seleção dos Estados Unidos nunca se mostrou tão forte quanto parecia. E o Paraguai, com bons nomes daqui do futebol brasileiro até, eu achei que chegaria nos Estados Unidos para jogar de igual para igual, mas não foi o que apareceu. Então, os Estados Unidos ganhou de 4-1, mantém-se na primeira posição. E, na verdade, esse grupo teve a segunda surpresa, que foi a Austrália bater a Turquia, que eu também não imaginava. Achei que a Turquia, pelo menos um empatezinho, garantiria. Mas até gostei da Austrália ter ganho. E o grupo D fica assim: Estados Unidos, Austrália, Turquia e, por último, Paraguai. E se já estava ruim para os sul-americanos, acabou de piorar no grupo E. Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. Na verdade, o jogo da Alemanha a gente já esperava que fosse acontecer uma coisa dessa. Claro, um 7-1 não era esperado, mas sim uma goleada. E no jogo da Costa do Marfim com o Equador, imaginei eu que o Equador viria forte, mas a Costa do Marfim conseguiu bater eles. E se para nós sul-americanos já estava ruim, bom, o Equador não ajudou em nada. Então, a classificação do grupo E ficou Alemanha, Costa do Marfim, Equador e, por último, Curaçao. Que, claro, não esperava muita coisa e até marcaram um gol na Alemanha. Então, para eles, talvez tenha ficado de bom tamanho, não sei, porque marcar numa seleção gigante não é para qualquer um. No grupo F tivemos um dos melhores jogos da rodada entre Japão e Holanda, em que na verdade o primeiro tempo foi bem morninho, um jogo em que acabou 0-0 o primeiro tempo, até um pouco entediante, mas no segundo tempo o que foi feito não estava escrito. Porque a Holanda mostrou a sua força, mas o Japão mostrou também que não estava para brincadeira, conseguiu buscar o empate em 2-2 com a Holanda. Já no outro jogo, Suécia e Tunísia, na verdade, nenhuma surpresa, já era esperado a Suécia pontuando, na verdade ganhando, em cima da Tunísia, e bom, a classificação ficou assim: Suécia, Japão, Holanda e a Tunísia, que, bom, já demitiu o seu treinador com uma rodada de Copa do Mundo. Loucura. Já no grupo G tivemos Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito. E bom, no jogo entre Nova Zelândia e Irã, eu não esperava muita coisa, mas o jogo até foi bem bom. E no jogo que eu esperava uma vitória da Bélgica, bom, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Egito saiu na frente, a Bélgica foi buscar o empate. E bom, mais um grupo em que todos estão com o seu pontinho e só esperando a segunda rodada da Copa. E aqui o grupo que a gente teve mais surpresas na Copa do Mundo, pelo menos nessa primeira rodada. O grupo H,
composto por Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde, em que na verdade ninguém dava nada tanto para a Arábia Saudita quanto para o Cabo Verde. E bom, eles vieram com Gana e mostraram que não é bem assim que funciona a coisa. O Cabo Verde conseguiu segurar a Espanha e garantiu um 0-0, com uma atuação muito boa até heróica do goleiro Vozinha, que bom, não sei se não vai ser feito uma estátua lá para esse goleiro, ou talvez para a seleção inteira, por que não? Porque esse feito foi realmente histórico. E na verdade o jogo do Uruguai e Arábia Saudita foi decepcionante por parte do Uruguai. E nós sul-americanos ficamos no quase de novo. Bom, na verdade o Uruguai até saiu atrás e teve que buscar o seu gol. Claro que o time superior, mas talvez o peso da estreia? Bom, não sei, mas fato é que o jogo acabou empatado e, bom, mais um grupo em que todo mundo fez o seu pontinho. Já no grupo I, Noruega, França, Senegal e Iraque, tivemos jogos muito bons, na verdade. Tanto no da Noruega, que o Haaland fez 2 gols e mostrou que não tá ali para brincadeira, quanto no jogo da França e Senegal, que o Mbappé, bom, liderou a França a ganhar de 3-1 do Senegal. Na verdade, estava 2-0, o Senegal fez seu golzinho e logo em seguida já tomou o terceiro. Porque a França não tá a fim de deixar barato, não. E assim ficou o grupo I da Copa do Mundo. Noruega, França, Senegal e Iraque. E aqui tivemos a primeira vitória de um time sul-americano na Copa e infelizmente foi da Argentina. Argentina e Argélia, onde a Argentina não tomou muito conhecimento da outra seleção e aplicou um 3-0. No outro jogo, aconteceu quase a mesma coisa, a Áustria não tomou conhecimento da Jordânia, mas tomou um golzinho sim, mas não foi suficiente e a Áustria ficou na segunda posição. Argentina, Áustria, Jordânia e Argélia. Assim ficou o grupo J. Já no grupo K da Copa do Mundo tivemos Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. E bom, na verdade, uma surpresa negativa daqui foi Portugal, que empatou com a República do Congo. E na verdade, a República do Congo jogando muita bola e podendo até ganhar de Portugal. E um adendo aqui ao tão pouco que jogou Cristiano Ronaldo, que eu não sei o que acontece, mas em Copa do Mundo ele não consegue estourar. Bom, eu sou muito fã dele, mas temos que ser sinceros que o Messi tá fazendo muito e ele tá fazendo muito pouco em uma rodada só. Em uma que o Messi já marcou um hat-trick e o Cristiano, com até várias chances de marcar, saiu zerado. No outro jogo que tivemos, Colômbia e Uzbequistão, a Colômbia conseguiu o triunfo para nós sul-americanos em cima do Uzbequistão, num 3-1 de um jogo até muito bom de se assistir. E ficou em primeiro lugar. E agora em primeiro lugar do grupo K, Colômbia, segundo Portugal, Congo e em último Uzbequistão segurando a lanterninha. E no último grupo, na verdade, fechando a primeira rodada da Copa do Mundo, tivemos jogos entre Inglaterra e Croácia e Gana e Panamá. Em um jogo em que a Inglaterra e Croácia, na verdade, achei que seria até fraco de se assistir, foi um verdadeiro jogão. 4-2 para a Inglaterra, sem nenhum sufoco, sem nenhuma preocupação em cima da Croácia. E para encerrar a noite, a primeira rodada, com 2 gols de Harry Kane, que mostrou não estar para brincadeira nessa Copa do Mundo e está com muita vontade de ser o artilheiro e quem sabe levantar esse troféu. E para encerrar a primeira rodada, Gana e Panamá tiveram um jogo até que morno na última noite. E, bom, 1-0 para Gana foi o suficiente para eles fazerem os 3 pontos e o Panamá ficar zerado. E o grupo L, o último grupo da Copa do Mundo, termina a primeira rodada com Inglaterra na primeira posição, Gana na segunda, em terceiro lugar Panamá e a Croácia em último, pois é. E bom, assim acaba a primeira rodada da Copa do Mundo. O que tu achou? Teve alguma surpresa? Na verdade, tiveram muitas. Tem alguma coisa que tu acha que faltou para ti? Se gostou também do nosso vídeo, eu sou o Júnior do Clube do Alt. Pretendo agora fazer muito mais vídeos nesse formato no YouTube, já fazia bastante shorts. E se tu gostou, se inscreve aqui no canal, vem com a gente e é nóis!